Esté, capítulo 4. Versículo 12. Esté, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esté: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comai nem bebei por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Santo é o teu nome. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Essa foi a palavra, Senhor, que o Senhor separou para que pudéssemos meditar. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa hora, fale conosco através da tua palavra. Fale com cada um de nós aquilo que o Senhor precisa falar com cada um de nós. Que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito, meu Deus e meu Pai, a falar através dos meus lábios, para a glória do teu santo nome. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, continue nos abençoando. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, por essa noite. Eu rendo graças a ti porque estamos aqui, meu Deus e meu Pai, clamando por casais e famílias. Estamos aqui, meu Deus e meu Pai, te louvando e te glorificando, ouvindo a tua palavra, aprendendo através da tua palavra. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, abra o nosso entendimento, sonde os nossos corações. Eu rendo graças a ti e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus, amém? Irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e fala a respeito da rainha Esté. E nós vamos ver o comportamento dessa moça. Porque para a gente começar nessa palavra, a gente já vê, eu acredito que todo mundo já leu o livro de Esté, que ele é muito pequenininho. E é um livro que tem tantas riquezas dentro desse livro. Porque aqui a gente vê que Esté, ela já era um improvável pelo tipo de vida que ela levava, pelo tipo de situação a qual ela vivia. Mas a gente tem visto o Senhor mudando histórias daqueles que são improváveis, que muitos não acreditam e que muitos também não dão nada. Nós vemos isso. Então nós vamos ver aqui nessa palavra o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações através daquilo que ele fez na vida de Esté, levando ela para dentro daquele reino, trabalhando na vida dela para que ela pudesse ser escolhida. Mas nós vemos aqui em Esté uma obediência também, porque ela obedeceu o seu tio de ir para aquele reino. Ela obedeceu o seu tio de não falar que ela era judia, porque o Senhor já sabia o que iria acontecer e o seu tio também, até para que eles pudessem se preservar. Mas aqui o que chama a minha atenção é a postura de Mardoqueu pela situação a qual eles estavam vivendo. É a certeza, é a convicção que ele tinha, porque ele tinha certeza que se Esté se calasse, o Deus a qual ele cria, o Deus a qual ele servia, daria escape, daria livramento. Ele iria agir de uma outra maneira, mas ele não ia permitir
que eles fossem destruídos. E a gente para pensar, e eu fico pensando, será que nós, cada um de nós que estamos aqui, temos essa certeza e essa convicção do poder desse Senhor? Ou muitas das vezes a gente ainda fica esperando aquilo que o homem possa fazer para cada um de nós. Porque aqui, quando ele manda o relatório para Esther a respeito daquilo que eles estavam vivendo, que Esther, eu acho que faz um pouco, ela não se preocupa porque ela já estava numa posição diferente, e ele lembra ela que ela também era judia, e ele também lembra ela, será que não foi para isso que o Senhor te colocou nessa posição? Porque sempre o Senhor vai trabalhar em nós, sempre o Senhor nos colocará em posições para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Porque aqui era uma situação que não seria só a casa de Esther. Todos os judeus foi liberada uma sentença de morte. Mas como esse Deus que sabe do presente, do passado e do futuro, ele já preparou para que Esther pudesse ir para aquele reino e fosse escolhida como rainha, para que ela pudesse intervir naquela situação. Ainda que ela tivesse que ir à presença do rei sem ser chamada. Então a gente vê Mardoqueu dizendo para ela, se você se calar, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que Deus vai usar alguém. Deus vai usar uma pessoa ou outra pessoa. Deus não vai deixar com que a gente pereça. E muitas das vezes o Senhor quer usar a mim e a você. E nós muitas das vezes nos calamos. Nós muitas das vezes não fazemos a vontade do Senhor. Mas aí ela entende que ela estava ali por um propósito. E nós precisamos entender que é um propósito. E esse propósito não é só de bênção, não é só de realizações. É um propósito onde nós possamos anunciar esse reino também. Aleluia. Porque o Senhor tem trabalhado em cada um de nós para quando acontecer situações, adversidade, nós sabermos como agir e o que falar. Por isso estamos aqui aprendendo através da palavra, por isso que o Senhor tem trabalhado em nós, por isso que o Senhor tem tirado toda a timidez, para quando for necessário, de abrirmos a nossa boca, para anunciar, para falar, muitas das vezes até a favor de nós mesmos, no tempo e na hora certa. Porque Mardoqueu, ele tinha essa certeza. Será que você tem essa certeza? Porque às vezes a gente escuta, eu não vou fazer isso para você, eu não vou te ajudar, eu não vou compartilhar, como se a gente dependesse do homem. E tem muita gente achando, eu preguei no domingo falando de bênção e de presença. Meu Deus. Eu falei, porque Isaac, quando ele foi para Gerar, sem orar para Deus, ele tinha bênção, mas a presença não estava, por isso que ele estava contendo ali naquele lugar. A presença só veio quando ele chegou em Berseba, porque era Berseba o lugar onde o Senhor queria que ele fosse. E tem pessoas achando que se não fizer, a bênção não vai acontecer na nossa vida. Tem pessoas achando que se não nos ajudar, Deus vai deixar de fazer aquilo que Ele já nos prometeu. Mas a nossa dependência não pode ser do homem, tem que ser no Senhor. Porque aqui a gente vê que quando Ele manda de novo uma mensagem para Esther, a Esther fala para ele, convoca um jejum. Chama todo o povo, que eu aqui de dentro do reino eu vou jejuar com as moças também. Farei 3 dias de jejum. Então nós sabemos, como a Bíblia diz, que tem cascas de demônio que é com jejum e oração. Tem guerras, tem lutas que é com jejum e oração. E muitas pessoas têm dito que já não precisa mais jejuar, não precisa mais orar, não precisa mais ler Bíblia. Vamos fazer o que então? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai ter relacionamento e intimidade com Deus? Como que você vai ter certeza quando vier adversidade que Deus é poderoso para te socorrer? Se você não tiver relacionamento e nem intimidade com esse Senhor. Mardoqueu foi até Esther, porque Esther estava lá dentro do reino, tinha mais acesso. Mas ele deixou bem claro para ela, se não for através de você,
o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu creio, trará livramento. Aleluia! Não vai permitir Glória a Deus, aleluia. com que o povo dele seja destruído. E é essa certeza que você precisa ter, porque se o Senhor já disse, Ele é fiel para cumprir, para realizar. Aleluia. Ele é fiel para fazer aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Ele tem dito. E é isso que a gente precisa ter convicção, é isso que a gente precisa ter certeza, que tem um Deus que é poderoso, que é fiel, que pode todas as coisas. O homem não pode, o homem ele é limitado, mas o nosso Deus não é limitado. Mas o homem é. O nosso Deus não é, então Ele pode. E nessa noite é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que a minha dependência, que a nossa dependência é nele. É nesse Senhor. Porque Ele pode todas as coisas. Ele pode abrir, Ele pode fechar, Ele pode dar, Ele pode exaltar, mas também Ele pode abater. Porque é o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então Mardoqueu tinha essa convicção e essa certeza. Então ele falou, Esther, se você não quiser nos ajudar, eu tenho certeza que Deus vai mandar o livramento e o socorro. Mas não pense você que você vai ficar fora. Você também vai ser destruída, você é judia. Aí ele teve que lembrar a origem dela também. E muitas das vezes nós precisamos lembrar quem nós somos, irmãos. Muitas das vezes precisamos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Muitas das vezes precisamos lembrar que tudo que nós temos hoje vem de Deus para nossas vidas. Sem Ele não podemos fazer nada. Hoje tudo que nós temos vem dEle. Ele tem abençoado, Ele tem cuidado, Ele tem guardado. E por isso que nós glorificamos o nome desse Senhor. Por isso que nós rendemos graças a esse Senhor. Mas certeza, convicção tem que ser do Deus vivo, poderoso, soberano. E isso Mardoqueu tinha. Ainda que ele estivesse sendo ameaçado, ainda que ele estivesse sendo intimidado, ainda que ele estivesse sendo cobrado. Porque quando a sentença saiu, Mardoqueu não deixou de estar sentado à porta do palácio. Mardoqueu não deixou de saber a notícia de Esther. Mardoqueu não se intimidou. Mardoqueu continuou com a mesma vida que ele vivia, que ele levava. Porque ele sabia a quem ele servia, independente daquela adversidade que ele estava vivendo. E não era uma adversidade que ia prejudicar só ele, não. Era um povo que vivia ali em Suzã, as províncias que viviam ao redor. Foi liberada uma sentença de morte, mas eles não sabiam que existia um Deus que cuidava daquele povo, que continua cuidando. E muitos não sabem que existe um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Aleluia! Muitos não querem saber e nem querem conhecer, mas existe um Deus cuidando de cada um de nós. E esse Deus precisa nos ensinar essa certeza e essa convicção do poder dele, daquilo que ele tem falado para cada um de nós. Para que a gente não viva em momentos quando vem a adversidade, em desespero, em aflição, sem paz. Mas foi o que eu falei domingo. Por que às vezes ficamos sem paz? Porque não tem presença. Onde não tem presença não tem paz, não tem alegria. Meu Deus! Pode ter várias conquistas, mas se não tiver presença, irmãos, por isso que a gente vê pessoas abençoadas, mas sem presença. E quem não tem presença vai estar sempre insatisfeito. Vai estar sempre insatisfeito. Nunca vai estar bom, porque tem gente que nunca está bom. E não vai estar nunca. Só quando a presença entrar. Só quando o Espírito Santo estiver fazendo parte da vida da humanidade. Porque hoje a gente vê uma humanidade insatisfeita. A gente vê pessoas que têm bênçãos materiais, mas continuam insatisfeitos, infelizes, dando problema, caçando problema, querendo prejudicar, querendo ainda mais, sem saber onde colocar, numa ganância, porque não consegue ter um freio de chegar uma hora e falar, nossa, já conquistei, agora eu vou descansar, vou usufruir. Mas não, parece que tem que ter, não sabe nem o que fazer com aquilo. Porque não consegue se satisfazer. Meu Deus. Está sempre buscando algo. Meu Deus. Sempre querendo algo.
logo esquece que tem uma presença tão perto, tão próxima, batendo, clamando, Glória! querendo entrar, querendo fazer parte, para trazer um equilíbrio na nossa vida. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Então não se cale. Aleluia. Não se cale. Fale quando for a teu respeito. Fale quando for a respeito do reino. Fale quando for a favor de alguém. Não se cale, porque é isso que Mardoqueu falou. Não se cale, porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, o Senhor tem trabalhado em cada um de nós, para quando vier os dias maus, as adversidades, as perseguições, as calúnias, nós sabermos como lidarmos com essas situações. E aqui não foi para guerrear. Primeira coisa que Esther pede: jejum e oração. Aleluia. O jejum, irmão, mortifica a nossa carne. O jejum, a gente engloba, a gente pede, a gente coloca algumas situações, mas a Bíblia diz que é a casca de demônio, que é jejum e oração. E quantas pessoas não têm sido libertas? Mas muitas das vezes não é um ano de jejum e oração, não, são vários. São vários meses, às vezes, que você, quando você entende que você precisa entrar no propósito de jejum e oração. E não fique achando que quando você está fazendo esse propósito, quando é um jejum que Deus recebe. Porque se for um jejum que a gente está fazendo e fala mal da vida do outro, e prejudica o outro, e quer passar rasteira no outro, e não, esse jejum Deus não recebe. Verdade. Separação é jejum. Para mortificar a nossa carne, para a gente poder lidar com as situações, que na maioria das vezes são situações espirituais, que a gente não consegue discernir, que a gente entende, entra numa guerra achando que a nossa guerra é contra o sangue, mas a Bíblia diz que não é contra o sangue. Aí Esther, ela pede para Mardoqueu convocar um jejum. Ela entendeu que aquela situação precisava de jejum e oração. Porque o jejum e a oração juntos, irmãos, eu tenho certeza que enquanto você está orando no propósito de jejum, o Senhor está mexendo no alicerce daquilo que precisa cair por terra, daquilo que precisa ser desfeito, daquilo que precisa acontecer. Não é guerreando com as nossas mãos, não é guerreando com a nossa língua, é em oração. É mortificando a nossa carne, para que a gente possa ter o discernimento de como agir. Porque quantas das vezes a bênção já está nas nossas mãos, mas pelo fato de não sabermos como lidar, a gente perde. Quantos o Senhor não tem abençoado e tem perdido? Porque continua ainda com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas falas. E o jejum vai mortificando, vai fazendo com que a gente diminua e o Senhor cresça. Vai fazendo com que a gente entenda até onde eu posso ir. Vai fazendo com que a gente entenda o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Verdade. E aí ela pede esse jejum. Aí ela compreende que ela também fazia parte daquele povo. E ela não se calou. E esse jejum fez com que ela entendesse que ela iria sim colocar a vida dela em risco, porque não podia. Ela não podia se aproximar dele. Tinha que ser chamada, tinha que ser convocada. E o rei não estava nem procurando por Esther. Então ela conseguiu discernir. Porque quando Mardoqueu falou, tu não vai ficar fora disso não, filha. Tu também é judia. Tu também faz parte desse povo que a sentença foi liberada para a morte. Aí eu acredito que a ficha dela caiu e ela falou, não, tem um propósito de eu estar aqui dentro. E não foi um propósito só para mim ficar bonitinha, não foi um propósito só para o rei me chamar, não foi um propósito só para mim usufruir daquilo que é bom. Porque ela foi viver uma outra realidade de vida. Mas ela não podia esquecer quem ela era. Ela não podia esquecer das origens dela. Ela tinha que ter certeza que quando os dela precisassem, ela ia ter que ajudar.
Foi para isso que o Senhor colocou ela ali. Porque o Senhor já sabia o que viria. E quantas das vezes o Senhor já sabe o que está por vir. E nos chama. Ora, filha. Ora mais. Se separa mais. Se santifica mais. Jejua mais. E a gente não entende. Eu estava falando que eu estava numa resistência de fazer um propósito, mas chega uma hora que a gente não consegue resistir. Eu sempre digo aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu entrei porque Deus estava me convocando. Depois ele não estava nem me convocando, ele já estava me chamando. Como é que é? Porque é assim, irmãos. E graças a Deus por isso. E a gente procura obedecer. Eu falei, o quê? Eu não vou ficar de fora, eu vou obedecer. Porque se ele está mandando, algum propósito ele tem. Se ele está mandando é porque ele sabe o que está por vir. Se ele está mandando é porque ele sabe o que vai acontecer. Se ele está falando, se ele está mandando, é porque ele está nos preparando. Seja para dias bons ou dias maus também. Porque tem dias maus para todo mundo. É verdade. Ontem eu estava falando com um jovem. E eu orei por ele, ele falou, pastora, tem coisas que eu não estou entendendo. Eu falei, mas tem coisas que nem eu entendo. Tem coisas que a gente não vai entender, a gente só vai obedecer. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente quer levar a nossa vida do jeito que a gente quer, porque você tem todo o direito se você quer levar. É verdade. Sem regras. Mas a gente esquece que existe um adversário, que a Bíblia diz, bramando, buscando a quem ele possa tragar. E quando vem as adversidades, aí a gente não compreende, porque a gente acha que é Deus nos punindo, que é Deus nos castigando. Mas a gente não consegue entender que a nossa conduta vai abrindo legalidades no mundo espiritual. E a gente começa a abrir essas legalidades no mundo espiritual e a gente vai dando poder para Satanás fazer o que quer da nossa vida. Então, da mesma maneira que ele coloca pratos para a vida da gente, ele também traz lutas, de dores, de enfermidades também. Por isso que a Bíblia diz que é caminho que parece bom, mas que o fim é a morte. E eu falei para ele, você tem que agradecer a Deus, porque podia ser pior. Não tem sido pior porque você tem uma família de oração. Não tem sido pior porque você tem pai e mãe para estar cuidando de você nesse momento. Não tem sido pior porque eu ainda vejo a mão do Senhor. Porque se o Senhor não tivesse com a mão dele sobre a tua vida, você tem certeza, você sabe que essa situação estaria pior. Então, na hora que vem a luta, a adversidade, a gente sempre acha que é Deus. Mas a gente esquece que tem um adversário, que a gente dá a legalidade de tudo quanto é jeito. E aí, minha filha, é aquilo que eu falo. Primeiro, a gente vai usufruir daquilo. Vai satisfazer a nossa carne. Mas depois vai vir a adversidade, porque a palavra de Deus diz que tudo que plantarmos, vamos colher. E eu falei, você não está entendendo porque você está achando que é Deus que está te punindo? Mas eu digo para você que não é Deus, porque Deus não precisa punir ninguém, irmãos. Ele trata, ele corrige. Agora tem um adversário que ele invade, ele arromba e ele destrói. E leva para o inferno, sim. E é isso que a gente precisa entender, e a gente não entende. Porque aí quando vem a adversidade, aí a gente quer que Deus coloque a mão, que seja misericordioso. E quanto tempo Deus não tem sido misericordioso? E quanto tempo o Senhor não tem dado livramento? E quanto tempo o Senhor não tem dado escape? Mas tem momento que Ele vai permitir que o inimigo toque. Porque até o inimigo da nossa alma, ele é limitado, irmãos. Ele não pode fazer o que ele quer, não. Mas se Deus permitir, ele vai fazer. Agora, se Deus não permitir, ele não vai fazer. Então, muitas das vezes a gente não entende quando vem as lutas. Porque na hora que a gente está satisfazendo o prazer da nossa carne, a gente não lembra que tem um adversário. A gente não lembra que a gente está abrindo legalidades no mundo espiritual. A gente não lembra que a gente está favorável para que o adversário entre e faça o que ele quer.
E às vezes não faz o pior, porque tem uma mãe, tem uma família de joelho orando. Aqui a gente vê nessa palavra, porque o que eu quero entender nessa noite é essa convicção daquilo que Deus é na nossa vida. Aleluia. Porque Mardoqueu, ele tinha convicção que se Esther se calasse, o Deus a qual ele servia falaria por ele, através de outra vida, através de outros lábios, mas falaria. E é isso que a gente precisa ter certeza. Senão nós vamos continuar achando que tudo vem do homem. Mas a gente precisa entender que até para haver uma mudança, até para haver uma transformação, precisa da ajuda de Deus. Precisa do Senhor. O Senhor vai ter que entrar para tirar coração de pedra e colocar coração de carne. O Senhor vai precisar entrar para fazer uma obra de libertação. O Senhor vai precisar entrar. Porque senão não acontece nada. E nós continuamos na dependência do homem. O homem está falando que não vai. Aí a gente lembra da viúva, o juiz. Porque a Bíblia vai chamando, vai mostrando, porque a viúva, ela tinha uma causa. Mas a Bíblia vai dizer que o homem, ele era um homem incrédulo, era um homem que ele não temia nem a homem e nem a Deus. Mas a oração daquela mulher fez com que ele julgasse a causa dela. Irmãos, aprenda a orar. Aprenda a adorar o Senhor. Aprenda a ter relacionamento. Porque quando eu vejo Mardoqueu falando para ela não se calar, eu vejo o Senhor falando isso para cada um de nós. Abra a tua boca. Aleluia. Para esse Senhor. Abra a tua boca, abra o teu coração. Coloca tudo específico. Abra o teu coração, não te cale. Quantas das vezes o adversário tenta nos calar e nos entristece, nos abala, nos aflige, nos acusa, e a gente já se cala. Não vou mais orar, não vou mais pedir. Irmãos, ele manda pedir, ele manda bater. Só não pede quem não quer, só não bate quem não quer. Então bate, irmão. A Bíblia não diz pra gente pedir, pra gente bater. Bata e peça. Aleluia. Abra o teu coração. Glória a Deus. Não importa quanto tempo, não importa se você já falou, continua falando. Você não sabe o que você quer? Continue falando, continue pedindo. Não se cale. Glória a Deus. Abra os teus lábios para esse Senhor. Confia, porque quando você vai se aproximando, você vai aprendendo a confiar. Eu tenho falado, tem situações que eu vivo que já não é como outras que eu já vivi. Porque a gente vai aprendendo a confiar e a depender desse Senhor. Ele não mudou. Eu tenho que estar mudando para melhor, mas ele continua o mesmo. Um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus soberano. Glória! Um Deus que tem nos chamado, um Deus que tem nos separado, um Deus que tem nos ensinado. E isso faz toda a diferença. Porque eu tenho que olhar para as minhas adversidades de uma maneira diferente. Eu não posso ter o mesmo olhar que eu tinha há 10 anos atrás. Aleluia, aleluia. Porque a gente vai aprendendo, irmãos. Essa convivência, esse relacionamento, essa intimidade vai nos ensinando, vai fazendo com que a gente tenha certeza do poder desse Senhor. Certeza daquilo que precisamos fazer, certeza daquilo que Ele vai fazer. Isso vai trazendo paz ao nosso coração. E quando ela manda uma resposta pedindo esse jejum, e esses 3 dias de jejum e oração, Deus deu resposta. Irmãos, a gente precisa entender que às vezes a gente fala assim, mas eu fiz um jejum e não tive resposta. Irmão, pode ter certeza. Pode ter certeza, se você estiver fazendo para o Senhor, Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Nada. Nada. Aleluia! Pode ter certeza que no tempo certo, no tempo dele, ele vai responder. Porque ele não fica devendo nada a ninguém.
Ele é poderoso para realizar, para fazer. Aleluia. E Ele é fiel também para falar um não, porque tem hora que é um não na lata da gente mesmo. Se a gente quiser aceitar, amém. Se não quiser, também fica ali. Porque tem hora que vai ser não. Então, quando é não, não fica insistindo não. Creia que Ele está falando não. Eu digo que às vezes é um não agora. Amanhã Ele pode até vir falar assim, mas se Ele falar não, aquieta o teu coração. Verdade. Ele conhece. Ele não chega atrasado. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aprenda a esperar. Ah, mas já tem tanto tempo. Sara esperou quanto tempo? Meu Pra Deus. Quanto tempo ela esperou? Mas se cumpriu. Aleluia. Irmãos, eu sempre digo, o importante é se cumprir. Foi Deus que falou? Vai cumprir. Vai acontecer. E eu acredito que quando acontecer, você vai usufruir das bênçãos de Deus. Você vai vivenciar, você vai glorificar e você vai ter certeza que Deus cumpriu aquilo que Ele te prometeu. Porque Sara, quando ela teve, ela segurou, ela amamentou, ela viu crescer. Porque o nosso Deus é fiel, Ele não fica devendo nada a ninguém. Então continua fazendo o seu jejum. Continua mortificando a tua carne. Continue em oração, não se cale. Tem momento que a gente não ora, tem momento que a gente já não chora, tem momento que a gente geme, mas a palavra de Deus diz que o Espírito, Ele intercede por nós, porque no teu gemido tem o Espírito intercedendo, tem o Espírito que está indo ao Pai falando, a minha serva está ali gemendo, está com dor, está sofrendo, está com medo, está insegura. E até nisso Ele está cuidando de nós, irmãos. Aleluia. Porque tem momento que não sai nem o som da nossa voz, tamanha dor, tamanha o sofrimento, tamanha insegurança, tamanha humilhação. Mas até nesse momento tem um Espírito intercedendo por cada um de nós. Glória a Deus. É por isso que Ele diz na palavra, não vos deixarei órfãos, estarei contigo até a consumação do século. E Ele se faz presente porque Ele é fiel a essa palavra. E quantas das vezes o adversário tenta nos calar para nos afastar dessa presença, para acharmos que Deus não está vendo, para acharmos que Deus não está ouvindo, para achar que Deus virou as costas para cada um de nós. Não, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é poderoso. Saia daqui nessa noite com essa convicção. Não fica na dependência do homem, não. Fica na dependência de Deus. Confia nesse Senhor. Faça a vontade. Se Ele está mandando você jejuar, jejua. Se Ele está mandando você meditar, medite. Se Ele está mandando você se separar, separe. Se Ele está mandando você se santificar, obedeça, irmãos. Obedeça porque tem um propósito. Esté, quando estava lá se banhando, quando estava lá passando aqueles perfumes, aquelas ervas para se preparar, Deus já estava trabalhando naquela moça, preparando aquela moça, para que quando ela fosse na presença do rei, o rei achasse graça nela. Aleluia. Que o Senhor venha achar graça em cada um de nós, que o Senhor venha continuar tendo compaixão de cada um de nós, porque não é fácil estarmos aqui, porque cada um sabe como chegou, mas tem estado. O importante é que você tem chegado. Aleluia! Às vezes a gente está quebrada. Às vezes só o Senhor sabe o que estamos passando. Mas você está chegando. Você está vindo, você está ouvindo, você está sendo renovado. Às vezes você fala, mas eu ainda estou cansada. O teu físico. O importante é o teu espírito. Oh, glória! A carne ela é fraca. O espírito é que precisa estar pronto. Porque se o espírito estiver pronto, você vai vivenciar as adversidades e você não vai entrar em desespero. Aleluia. Porque você vai ter certeza, como Mardoqueu tinha, que o Senhor ia mandar o livramento, que o Senhor vai mandar o escape, que o Senhor vai mandar a provisão, que o Senhor vai mandar a cura. Aleluia. Eu creio. O Senhor vai suprir, porque Ele diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas para Ele suprir as nossas necessidades tem que ter presença. Oh, glória. Tem que ter presença. Aí a gente vai sentir que Ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos ensina a esperar. Ele nos ensina a confiar. E a certeza que Mardoqueu teve quando mandou falar com Esther. Tem essa certeza, irmãos. Porque é essa presença, é essa certeza que traz paz.
Às vezes parece que está tudo voando, tudo caindo, tudo desmoronando. Mas a gente está igual aquela mulher que o filho estava morto. Vai bem contigo? Vai tudo bem comigo. Eu sei quem é que está cuidando da minha necessidade, da minha casa. Ela estava indo ao encontro do profeta, o filho estava morto, mas ela disse que ia tudo bem com ela. Que ela estava indo para o lugar certo. Ela sabia onde ia, ela sabia onde era a fonte, e nós já sabemos aonde é a fonte, então vai beber dessa água. Beba dessa água, está sentindo sede? Beba dessa água. Porque aí a gente vai ter paz, irmãos, e a gente vai viver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Faça o seu jejum, irmãos, porque o jejum faz parte na vida dos servos de Deus. Aleluia. Faça, tem pessoas que têm uma dificuldade, não é fácil, mas também não é impossível. A gente não vai fazer um jejum que a gente adoeça, não é isso. A não ser que Deus mande, porque quando Deus manda, Ele garante, mas a gente vê um bocado de gente aí meio louco, né? Irmãos, Ele quer obediência, Ele não quer sacrifício. O sacrifício Ele fez na cruz do Calvário. E o véu se rasgou e hoje você tem acesso. Aleluia. Você tem acesso de buscar, de louvar, de adorar, de conversar. Aleluia. E continuar glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh Deus vivo, Deus poderoso, príncipe da paz. Toma essa noite, Senhor, vai de encontro ao coração, vai de encontro à mente dos teus filhos. Obrigado pela tua presença. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, porque tem situações que nós não entendemos, Senhor, mas nós cremos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Eu quero te pedir, Senhor, abençoe teus filhos. Só o Senhor sabe como cada um chegou aqui nessa noite. Mas eu quero te agradecer, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos trago para a tua presença, para estarmos em comunhão. A tua palavra diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, que o Senhor possa ordenar a bênção para os teus filhos, que o Senhor possa aquietar o coração dos teus filhos nessa noite. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, se apresentar de uma maneira linda para que eles possam entender que o Senhor é poderoso para trazer o socorro e o livramento ao qual precisamos. Que o Senhor é poderoso para guardar os teus filhos, para abençoar os teus filhos, para reverter qualquer tipo de situação, meu Deus e meu Pai. Que cada um possa estar vivendo nessa noite. O Senhor é fiel. O Senhor é um Deus, meu Deus e meu Pai, que pode ir aonde não podemos ir. Pode entrar onde não podemos entrar. Pode visitar vidas nessa noite, nessa hora. Pode visitar mentes e corações, pode fazer uma obra, pode curar, pode libertar, pode transformar. Oh Deus vivo, Deus poderoso, toma cada um nessa noite, toma cada necessidade. Eu creio, meu Deus e meu Pai, na tua fidelidade, no teu poder, na tua misericórdia. Eu tenho visto, meu Deus e meu Pai, o Senhor cumprindo as suas promessas, meu Senhor da glória, não no nosso tempo, Senhor, mas no tempo do Senhor. Oh Deus, quantas pessoas às vezes duvidam daquilo que o Senhor fala, mas o Senhor tem provado, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é Deus, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu quero te pedir nessa noite, guarda os teus filhos, abençoe teus filhos, meu Deus e meu Pai. Abre porta para os teus filhos, surpreende os teus filhos, meu Senhor da glória. Orica labassuri canta labalabaxé. Reca labanda rabassuri canta. Tira todo cansaço. Oh Senhor, tem momentos que nos sentimos tão cansados. Tem momentos, meu Deus e meu Pai, que vem o desânimo. Tem momento, meu Deus e meu Pai, que vem tantos sugestionamentos, tantas dúvidas, tantas incertezas, mas o Senhor é fiel para jogar por terra nessa noite toda dúvida, toda incerteza, toda acusação, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome. O Senhor é fiel, o Senhor respondeu o jejum que foi feito, meu Deus e meu Pai, deu vitória e não permitiu, meu Deus e meu Pai, que aquele povo fosse destruído, não permitiu que Mardoqueu fosse para uma forca, meu Senhor da glória. Oh Senhor, mas o teu filho, ele não parou, ele não desistiu,
ele continuou confiando no Deus a qual ele cria, a qual ele servia. E o Senhor é poderoso para mudar, para reverter qualquer situação, meu Deus e meu Pai, que possa estar acontecendo nessa noite. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, abençoe teus filhos, Senhor. Liberte os teus filhos de toda aflição, de toda angústia, de toda seta, de todo dardo, de toda investida. Oh Senhor, eu te peço nessa noite, abençoe a vida profissional dos teus filhos. Envia uma palavra no trabalho dos teus filhos, honra os teus filhos, guarda, prospera os teus filhos. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico, porque eu creio, Senhor, que o Senhor mandará socorro, o Senhor mandará escape, o Senhor mandará livramento, o Senhor enviará tudo aquilo que precisamos para a glória do teu santo nome. O Senhor não permitiu que aquele povo morresse de fome no deserto. O Senhor mandava porção diária, meu Deus e meu Pai, através do maná. E eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, Senhor, não deixe ninguém sair daqui da maneira que chegou. Só o Senhor sabe como teus filhos chegaram aqui nessa noite, mas eu te peço que no nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, visita, vai tocando, vai abençoando, vai movendo as águas, vai abrindo as janelas do céu, vai derramando bênção sem medida, vai tocando em cada mente toda a confusão, todo sugestionamento, toda seta, todo dardo, toda investida do inimigo, toda palavra ao contrário, toda palavra de maldição, tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome, repreende no nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus e meu Pai, que teus filhos vão fluir, vão caminhar, vão te adorar, vão vivenciar aquilo que o Senhor tem prometido para a glória do teu santo nome, porque o Senhor é fiel à tua palavra, Senhor. Eu te peço nessa noite, sara a ferida dos corações, sara o interior, que do nosso interior possa fluir rios de águas vivas, como a tua palavra diz, que toda amargura, que todo ressentimento, que tudo aquilo que não glorifica o teu santo nome, que todo egoísmo, que todo individualismo venha cair por terra nessa noite no nome de Jesus. Oh Senhor, Esther entendeu que ela estava ali para um propósito dentro daquele reino, e que tinha vidas, tinha família, tinha criança, tinha anciões, meu Deus e meu Pai, e o Senhor deu vitória nessa situação.